PU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, eu sou Silvana Frota e está começando o programa Boas Práticas de Gestão, que recebe hoje o prefeito de Maranguape, Átila Cordeiro Câmara. Com ele, vamos conversar sobre os projetos e ações desenvolvidas no município, sobre os principais problemas que afligem a sua cidade. Será que a seca, por exemplo, é um problema para Maranguape? Será que Maranguape tem problema de água, de esgotamento sanitário? Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Né? É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Vamos, com certeza, falar de boas práticas de gestão. Né? A gente gostaria só de apresentar um pouco o prefeito Átila, né? Que ele é formando de Direito, teve 50,64% dos votos dos maranguapenses, né? Foi eleito pelo PSB, não é? Antes foi vereador da cidade de Maranguape, que hoje tem 17 vereadores, não é? E está governando pela primeira vez. Mas o seu pai, Pedro Câmara, que eu cheguei a conhecê-lo, já foi prefeito da cidade também. Eu gostaria que o senhor iniciasse, prefeito, falando um pouco, não é, dessa responsabilidade de dirigir os destinos de Maranguape, uma cidade que já, da região metropolitana, que já não se apresenta como uma pequenina cidade, uma cidade de 113 mil habitantes. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para muitos telespectadores através desse programa que você conduz com muita maestria e segurança. Na realidade, gerir a coisa pública não é uma tarefa fácil. É uma tarefa, a tarefa executiva na gestão pública, ela exige total vigilância, muita correção, por conta, inclusive, do rigor que os órgãos de controle, que a própria legislação hoje atribui aos municípios, e simplesmente é uma atividade vigilante, onde você tem que estar 100% ligado em todas as situações que ocorrem no município. Né? É necessário que haja uma integração político-administrativa na cidade, é importante que você esteja antenado com os programas do governo federal, os programas do governo estadual, para que busque parcerias importantes para o bem-estar da população de Maranguape, no caso. E a gente recebeu essa incumbência com muita honra, com muito prazer e com muita responsabilidade. Principalmente ciente, que o seu pai já foi prefeito da cidade, né? E ficou essa eu sou tradição. Morador da cidade desde que nasci, né? Moro lá até hoje, na mesma casa. Isso me dá ainda um compromisso maior, né? Sou cobrado nas ruas, sou cobrado em casa, sou cobrado aonde vou. E, sem dúvida alguma, uma responsabilidade muito gostosa a partir do momento que há uma identidade com a cidade, que há amor pela cidade, e a gente espera que nesses 4 anos possa corresponder às expectativas, ciente de toda a responsabilidade, de todas as atribuições que um prefeito de uma cidade como Maranguape possui. Prefeito, nós estamos nos aproximando dos 100 dias de gestão, né? É um momento que eu acredito que deu para arrumar a casa, né? E pensar nos 4 anos seguintes, né? O que foi possível fazer nesses 100 dias de gestão? Bem, na realidade, no meu caso, eu assumi, né, no contraponto à antiga gestão. Né? Fui eleito pela oposição numa eleição bastante acirrada. E há um hiato entre a eleição e a posse de 3 meses que é muito prejudicial para o sistema político e administrativo do país. Né? Simplesmente, durante esses 3 meses, a gestão se encarrega de não pagar mais contas, de não prestar mais bons serviços, num total descompromisso com a comunidade. Então, você assume em janeiro com a responsabilidade não só de tocar, mas de tirar do zero, fazer andar. Né? Além do que fazer a máquina caminhar e sair da letargia. Né? Você tem que tirar da situação que ela está paralisada, com equipamentos parados, postos de saúde quase fechados, equipamentos de assistência social fechados, hospital com pouco atendimento. Então, você tem que fazer todas essas mudanças
é aquela história do trocar o pneu com o carro andando. Né? E não é fácil, porque a comunidade cobra e precisa de bons serviços. Então, nós pegamos lá uma situação financeira difícil da prefeitura, que a gente vem procurando fazer um planejamento administrativo financeiro para arcar e sanar toda essa situação, fazer os projetos para os próximos 4 anos. Já demos início a um planejamento estratégico que vai ser levado para todas as secretarias, para que cada secretaria apresente um arcabouço de projetos, de ideias dentro daquilo que foi prometido e comprometido com a população. Né? Então, nós temos, vamos dizer, 6 meses para fazer esse planejamento. Mas nesses 100 dias já se pode ver alguns avanços. O maior deles foi a garantia da instalação do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará em Maranguape, através de uma expansão que a presidenta Dilma determinou para o estado do Ceará, com 6 unidades, e havia algumas pendências, a de Maranguape era uma delas, que a gente precisava resolver até o mês de março. Resolvemos com a doação de um terreno de cerca de 6 hectares para o Instituto. E o Instituto deve começar a sua edificação ainda esse ano, para que ano que vem inicie as suas atividades. Esse já foi um grande ganho dessa nova gestão. Tivemos uma grande notícia através do governador Cid Gomes, da autorização para a licitação de uma nova adutora para Maranguape, que vai levar uma maior vazão de água. Uma cidade metropolitana como é Maranguape cresce muito. Né? As unidades habitacionais têm crescido ainda mais com as políticas de crédito habitacional, né? Com Minha Casa Minha Vida, e com a grande, vamos dizer, a grande explosão que o mercado imobiliário sofreu nos últimos anos. Né? A gente tem que acompanhar isso com o oferecimento de serviços básicos, como é o caso do serviço de água tratada. E essa adutora já foi anunciada pelo governador. Além de uma série de outros projetos que a gente está buscando junto à Caixa Econômica, alguns projetos de pavimentação que foram cadastrados. Cadastramos um centro integrado de esporte no Ministério dos Esportes, que vai permitir também o fortalecimento da nossa juventude através de parcerias com a comunidade, para que a gente possa ter o jovem fora da droga. A reativação de alguns conselhos populares, que vão ser importantes no controle social da administração pública municipal. Enfim, o próprio estádio municipal, que havia um risco muito grande de o município não conseguir a conclusão do nosso estádio, e a gente correu contra o tempo para fazer projeto, para entregar a tempo hábil e buscar os recursos, garantir esses recursos para que até o meio do ano a gente possa dar a autorização para o início das obras de ampliação do estádio. Né? Além de muitas andanças, a gente tem procurado ouvir a comunidade, através do governo itinerante, através de reuniões com a comunidade. Já iniciamos nesses 100 dias o processo de creche em tempo integral no município de Maranguape, onde a criança entra às 7 horas da manhã e sai às 17, né? Passa todo o horário comercial dentro da escola, dentro da creche, criança até 5 anos, o que permite, inclusive, que o pai e a mãe dessa criança possam trabalhar, possa arrumar um emprego digno, e essa criança vai estar bem alimentada, bem orientada, bem cuidada, iniciando também um processo de voluntariado, onde os pais dessas crianças podem fiscalizar em loco como está o andamento desse programa. Né? Além de outros programas que já estão estabelecidos para o segundo semestre, como o Centro de Línguas, como a abertura das escolas aos fins de semana. Agora iniciamos o processo de universalização do serviço de saúde. Nós assumimos com metade das equipes completas. Hoje, quase 100% dessas equipes do Programa de Saúde da Família já estão completas. São quantas equipes? São 24. Hoje? 24 equipes. Mas há necessidade de mais quantas? Nós temos cerca de 70% da cobertura ideal, né? Faltam 30%, portanto, há um espaço para cerca de mais 7 ou 8 unidades. Né? E esse serviço de saúde é importante que a gente leve para a comunidade, o que não é fácil no início do governo. Você recebe unidades desabastecidas, tendo a obrigação de fazer um processo licitatório dentro da legalidade, dentro do que manda os princípios da administração pública, para que não falte nada. Só aí são 30 dias, no mínimo? No mínimo 45. 45. Né? E aí você já passa por um aperto nesse início, porque é impossível que esses postos não sofram desabastecimento. E aí a gente já, nesse mês de março, já conseguiu equipar esses postos da maneira como a gente idealizou. Já em abril vamos
colocar 2 unidades de dois distritos grandes de Maranguape para funcionar até às 20 horas, num terceiro turno, facilitando o atendimento médico para quem trabalha durante o dia todo e não tem a oportunidade de ter o serviço público de saúde. E vamos reabrir também 2 postos policiais em 2 distritos, ainda nesse mês de abril, postos policiais que vão servir também da questão da segurança, como parceria, né, entre o governo do estado e a prefeitura, a polícia militar e a guarda municipal, para oferecer mais segurança a essas comunidades rurais e urbanas do interior do município de Maranguape, que por estarem distantes, acabam também ficando distantes de bons serviços públicos, de boas práticas de gestão. E a gente espera que esse seja o legado, pelo menos dos 100 dias, que a gente tem corrido muito para fazer projeto e para organizar a casa. Mas acho que já foi uma gordura interessante que a gente fez para que a gente possa usá-la no segundo semestre e nos demais 3 anos que nos Com restam. certeza, quero até parabenizá-lo, porque foi realmente muito rápido, né? E a maioria dos prefeitos realmente tem reclamado, o próprio governador Cid Gomes, ontem se pronunciando, que é muito difícil em 100 dias, né, arrumar a casa arrumar a casa de um modo geral. Prefeito, agora, nós estamos vivendo aí um momento muito grave, né, em todo o interior do estado, que é a questão da seca. A gente pensa que Maranguape, por estar localizada, né, numa região próxima a Fortaleza, ou que tenha bonitas serras, não tenha problema com a seca. Tem problema com a seca? Eu queria que o senhor explicasse melhor e que tipo de problema Maranguape enfrenta hoje com a seca. Ou se não existe, ótimo. Sofre. A sede do município de Maranguape é abastecida pelo sistema misto, né, do Acarape do Meio e o sistema do Gavião. Mas a sede, como eu falei, por conta dessa densidade populacional e habitacional, ela tem alguns bairros do município, o bairro da entrada e da saída, Novo Maranguape e Novo Parque Iracema, tem sofrido um pouco com a falta d'água. O governador já anunciou a adutora que vai possibilitar a solução desse problema da sede. Ocorre que o município de Maranguape é um município peculiar. É um município metropolitano, mas que tem área rural extensa. Exato. Então nós temos 16 distritos mais a sede. Nesses 16 distritos, em cada distrito desse tem, por baixo, 4 ou 5 localidades, pequenas localidades rurais na sua maioria. E lá houve a seca total em um açude, que é o açude Penedo, que abastece 14 comunidades. Portanto, isso tem dificultado muito o nosso trabalho no início, principalmente nessas 14 comunidades, que, repito, compõem um município que tem área rural, apesar de ser metropolitano. E a gente tem se esforçado muito. Não há como evitar a seca. A seca é um fenômeno natural. Temos que aprender a conviver, né? Conviver com a seca. Buscar ações proativas de planejamento para que a gente não passe mais pelo que a gente está passando. Maranguape, infelizmente, nas minhas mãos, eu recebi o município num momento de estiagem, num momento de seca, onde por 16 anos não se fez qualquer projeto ou construção de grandes barragens e açudes, né? No CES que já existiam, pelo menos planejadas. E isso daí dificulta. Isso é importante, o planejamento estratégico. Planejamento estratégico, que a gente vai buscar ações, primeiro emergenciais, para levar, mesmo através de carro-pipa, através da aquisição de cisternas de 15 mil litros e 18 mil litros, para aliviar um pouco a dor dessas pessoas, porque aí é abastecimento humano. Na sequência, a gente vai buscar um planejamento para salvar, para fortalecer alguma possibilidade de lavoura, de cultivo, né, das culturas básicas na agricultura local, também a construção de pequenos e médios barreiros, pequenos e médios açudes, que podem aliviar também a dor de pequenas comunidades e também para o segundo semestre buscar a parceria com o governo federal e com o governo estadual para salvar o rebanho, né? Procurar alimentar o gado, alimentar as criações dos agricultores do município de Maranguape. Mas segundo o presidente da FAEC, se não vier milho e volumoso, agora em abril, final de abril, o gado morre. E a gente já então tem, as providências para o rebanho têm que ser imediatas. A gente já tem trabalhado para isso, até porque a gente resgatou a Secretaria de Agricultura, que estava desativada no município. Temos um escritório da Emater, que dá uma assistência muito boa. Maranguape tem cerca de 1.000 pequenas propriedades, tem 5.000 inscrições pronafianas, né, no seu interior, ou seja, tem gente que vive na atividade rural. E que tipo de produção existe em Maranguape, assim, nessas áreas rurais? Existe a produção da acerola, existe a produção do milho, a produção do feijão, né, que são culturas
mais básicas. Maranguape é um dos grandes produtores de acerola do Ceará também. Flores também? Não, flores cultivo não. Flores? Não há cultivo de flores em Mas Maranguape. Apesar de região haver, de serra, haver uma questão propícia, há apenas um empreendimento em Maranguape de uma floricultura, um investimento privado, que já tem aí seus 20 anos, que faz um trabalho bem feito, mas que precisa ser realmente, através desse projeto piloto, se alavancar. E São Benedito e Guaraciaba, né? Estão avançaram muito nessa questão de flores. Da floricultura. Silvana, na realidade, a gente precisa correr com essa questão da convivência com a seca. Eu estou realmente, confesso a você, com as mãos na cabeça, porque não deu tempo de fazer qualquer tipo de planejamento. A gente já recebeu os mananciais com pouca reserva. Né? Tem comunidade já abastecida com carro-pipa? Já tem. Tem 14 comunidades que eram abastecidas pelo Penedo, açude do Penedo, e veio a secar. Né? E fechou suas portas e a gente está tendo que se virar lá, com o apoio da Defesa Civil, do Governo do Estado, do Exército Brasileiro. Aliás, a presidente Dilma anunciou alguns carros-pipas, né? O Maranguape foi beneficiado com o carro-pipa? Foi. Maranguape, na realidade, está em situação de emergência. Né? E o que tem que se cobrar é a maior agilidade e a menor burocratização possível. Né? Porque realmente a adesão a programas, realmente ela tem que ser rígida e tem que ser fiscalizada. Mas a adesão a um programa emergencial, as pessoas não podem esperar 3, 4, 5 meses, porque senão morre de sede. Morre de sede e o gado morre de fome. E eu estou me virando lá da maneira como eu posso. Agora já estivemos na CAGES, buscando tirar água da estação de tratamento, porque a gente estava tirando água bruta dos açudes de Maranguape, além de desabastecer nossas comunidades rurais, era uma água não tratada. E a gente já está buscando água da estação de tratamento da CAGES, muito embora a prefeitura pague por isso, mas é a medida emergencial que a gente tem para fazer, não há que se escolher nesse momento, e não há que se discutir até que se resolva. A gente pode até debater, mas a coisa tem que caminhar. E a gente está procurando caminhar, são 14 comunidades, já tenho tido reuniões com essas comunidades, buscando interagir com a população acerca do uso dessa água. Porque também não adianta a gente, nesse período de seca, abastecer o sistema público de abastecimento d'água, porque, infelizmente, na carência d'água, é difícil a população entender e praticar o racionamento d'água. É difícil o consumo racional. As pessoas precisam de água. E aí você joga água nos canos nesse momento, talvez seja desperdício. Infelizmente, a gente tem que retroceder e buscar o atendimento com carro-pipa, o atendimento com cisterna, que é uma prática, muito embora atrasada, mas é uma prática emergencial, que talvez esse período que a gente esteja passando sirva de exemplo. É a maior seca, pelo que a gente tem notícia, dos últimos 40 anos do Estado, né? E a gente foi pego realmente de surpresa. E eu acredito que os novos prefeitos, com certeza, vão pensar de uma forma... Só nos cabe dar as mãos, arregaçar as mangas, procurar fazer água, fazer açude, fazer barreiro e buscar interligar os nossos sistemas. Interligar o sistema do Estado do Ceará. O Ceará termina o verão com uma boa parte de água armazenada. Aí não se concebe que uma outra parte do Estado falte água. Né? É um trabalho que o governador Cid Gomes tem procurado fazer, através do Eixão das Águas, né? Buscando fazer um grande cinturão de água por todo o Estado, o que vai permitir que a gente tire ramais, né? desse canal para que abasteça essas comunidades. A transposição do São Francisco, que é uma luta eterna tá aí atrasada do nosso ex-governador Ciro Gomes, está atrasada e é uma salvação iminente para o Estado do Ceará, óbvia, clara, que a gente precisa correr com essa obra, cessar as brigas políticas, as disputas políticas que muitas vezes só interessam aos políticos. Né? O povo não se interessa por briga política, nem por disputa, guerra de poder pelos estados ou guerra fiscal. O povo quer o benefício, as benfeitorias. E a própria Constituição prevê a igualdade regional, a integração nacional. Para isso existe um ministério, para que regiões que tenham pouca água possam receber água de uma outra região que possua essa água. Né? Então, não cabe na cabeça de ninguém. Como a questão dos royalties do petróleo, né? Com certeza. Então, a gente espera que essa transposição também caminhe. Acho que ela vai ser, sem dúvida alguma, um achado para o povo do Ceará. Eu acho que vai ser uma salvação para todas as comunidades, principalmente se a gente conseguir interligar os sistemas. Eu tenho essa meta em Maranguape, a gente interligar todo o sistema do interior do município, que eu aprendi uma coisa, ainda como vereador, nas visitas que eu fazia às comunidades.
uma comunidade que tem um abastecimento, um sistema, uma opção de abastecimento d'água, é como se ela não tivesse nenhuma. É necessário que ela tenha pelo menos duas. A gente está correndo atrás de que cada um tenha pelo menos uma, mas o nosso sonho é interligar esses sistemas e fazer com que a comunidade de Maranguape possa ter aí uma, duas, três opções de água na falta de um manancial, como foi esse caso lá do Açude do Penedo. Ok, prefeito, já que nós estamos falando ainda da questão da problemática da seca, da visita da presidente Dilma, eu gostaria de repercutir com o senhor aqui sobre as medidas anunciadas pela presidente, né? Uma mulher, né, que se dispôs a vir ao Nordeste num momento crucial como esse e assumir um compromisso muito importante com a região Nordeste, que não admite mais discriminação contra a região Nordeste. O senhor acredita que daqui para frente as coisas vão melhorar e que essas medidas realmente vão atender a população? Na realidade, não era mais nem para a gente estar trabalhando isso na cabeça da população, né? Mas você vê, a minha cabeça ainda funciona assim. A presidenta... Né? Não, e lógico que há essa porque realmente há uma discriminação. Há uma disputa, como eu falei, há uma disputa política em vigor no país. Né? E a presidenta Dilma, é lógico que as questões eleitorais nesse momento, elas passam ao largo. Mas a presidenta Dilma detém a confiança do povo do Nordeste. Né? O projeto que foi iniciado pelo presidente Lula vem tendo maiorias e mais maiorias dentro da região Nordeste do país. O que dá a ela toda a credencial para fazer pelo Nordeste o que precisa ser feito. Ela anunciou algumas medidas importantes, não resta dúvida, medidas que vão levar para investimentos em cada município do semiárido, abaixo de 50 mil ou em estado de emergência, né, buscar entregar a esses municípios uma patrulha mecanizada capaz de melhorar estradas, fazer açudes, fazer água, que tem que ser meta de qualquer prefeito, fazer água onde der para fazer açude, fazer barreiro, pequenos, médios, grandes, quando necessários, com o apoio do governo federal e do governo estadual. E, sem dúvida alguma, essa medida que ela trouxe, principalmente a desburocratização, como eu falei. Situação de emergência não admite burocracia. É óbvio que você não pode abusar, né? Você não pode fazer da exceção à regra e fazer desse estado de emergência e dessa agilidade dos processos também o que você quiser. Mas, no caso específico desses municípios do estado do Ceará, essa vinda da presidenta foi muito boa hora. O anúncio que ela fez foi importante. A renegociação das dívidas. A renegociação das dívidas, né, do agricultor que vive da lavoura, vive do que produz. Não tem produção então, agora. Você não tem produção, você não tem como vamos dizer, cobrar algo desse. É até uma passagem interessante. Eu tive na comunidade de Pedra d'Água. E fui falar da água e fui tentar conversar com a população pedindo um racionamento no consumo d'água. Aí a população muito claramente disse para mim: prefeito, nós vamos economizar o quê se não tem? Né? Não há como economizar e não há como cobrar dos agricultores uma dívida sobre uma produção que é a grande mola mestra da economia do interior do município, e é a maneira como eles têm para pagar esses empréstimos, né, e esses créditos, não há como se cobrar. Né? Se não houve produção. Não houve produção. Eu acho que essa renegociação, ela não é só importante, ela é fundamental para que essas pessoas também tenham motivação para continuar investindo no campo, continuar produzindo e continuar gerando alimento para o povo do Brasil. Ok. Prefeito, os prefeitos têm até 2014 para regularizar a questão dos lixões, né? Sob pena de não poderem conveniar com o governo federal, inclusive, né? E o governo está aí oferecendo 35,8 bilhões de reais para investimento em obras de saneamento, pavimentação e mobilidade urbana. Como é que anda Maranguape nessa questão? Ela tem já o seu sistema de aterro sanitário concluído? Nós temos uma parceria com o município de Maracanaú. Né? Nós depositamos o lixo no município de Maracanaú. A gente precisa avançar. Maranguape é um município extenso e esse prazo, acredito, para a maioria É um consórcio? Para a maioria dos municípios é um prazo muito exíguo. Né? Que eu não sei até que ponto os municípios vão ter condição de cumprir essa situação. Mas a gente já tem iniciado o trabalho, primeiro buscando conscientizar a população para a coleta seletiva, para que dessa coleta a gente possa gerar
riqueza dentro do lixo, que é algo descartável, que é algo que a população não valoriza, e buscar os consórcios, né? Tivemos já com o prefeito de Pacatuba, não estive ainda com o prefeito de Maracanaú para tratar desse tema, mas o que é fato é que essa solução tem que ser pensada conjuntamente. A solução de Maranguape não pode ser tomada isoladamente, né? A gente tem que tomar a decisão de acordo com a nossa região, o que é que a região pode colaborar, como o município vizinho está pensando, porque é economia de custos, né? Economia de gastos. O consórcio está sendo a alternativa. O lixo é algo caro, é algo que despende aí uma boa monta de recursos dos municípios. E a gente pretende solucionar essa situação, acabando com os lixões, né, logicamente, e buscando parceria com as comunidades vizinhas, com os municípios vizinhos. E, sem dúvida alguma, esse plano de resíduos sólidos é algo muito importante. Okay. Com relação à infraestrutura, a gente tem buscado credenciar junto ao governo federal alguns projetos de pavimentação, né, tanto em pedra tosca quanto em pavimentação asfáltica, algumas passagens molhadas para essas comunidades do interior que ficam isoladas no inverno, comunidades que são cortadas por rios, riachos, que têm serviços médicos paralisados, crianças com prejuízo de frequência escolar por conta de regiões mais inóspitas, né, mais distantes, mais remotas. E a gente tem buscado cadastrar também a entrada da cidade de Maranguape, fazer uma nova entrada, uma entrada mais bonita, mais segura, né, com uma entrada e uma saída mais segura para o município de Maranguape, já que é uma cidade que cresce, a gente precisa acompanhar esse crescimento, né? Então, são obras importantes, obras estruturantes que a gente pretende conduzir durante esses 4 anos e entregar à população uma cidade mais preparada para as pessoas, uma cidade que respeite mais os seus espaços, respeite o meio ambiente, respeite o pedestre, respeite o ciclista e que sirva efetivamente para as pessoas. Prefeito, infelizmente o nosso tempo esgotou, meia hora, não é? Falamos de boas práticas de gestão, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui conosco e dizer que nesse programa vai ao ar todos os dias a partir das 9h45 da manhã, às 14 horas, às 20 horas e à 1h da madrugada. E não esqueça, mande sua sugestão de pauta para municipiosdoceará@gmail.com. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.